seja bem-vindo ao seu programa Mais Saúde, o programa que te mantém atualizado em relação aos temas sobre saúde, o programa que quer te ver bem de saúde. Antes de entrarmos no nosso programa, gostaria de convidar a todos vocês para visitar a nossa página, para compartilhar o nosso link, para se inscrever na nossa página, se não é inscrito ainda, para dar um like e para que todos possamos crescer juntos. Eu chamo-me Cláudio Manuel Maulana, sou médico dentista. Estarei convosco falando sobre um tema importante. Estaremos aqui a falar sobre a má oclusão. A propósito, este tema foi sugestão dos nossos telespectadores e fazemos aqui a questão de abordar este tema para esclarecer as dúvidas que existem em relação à má oclusão, em relação ao uso de aparelhos dentários para corrigir má oclusão. Para começar o nosso tema de hoje, é importante falar da saúde como um todo, como temos vindo abordando nos outros programas. Vamos falar da saúde da boca, mas temos que entender que a boca é parte integrante de um organismo e que para que este organismo funcione completamente e bem, é necessário que a nossa boca também esteja saudável. Hoje, o problema que vamos falar, a má oclusão, é um problema estético, é um problema principalmente estético. Vamos aqui abordar o que é a má oclusão, quais são as causas, quais são também os tipos de má oclusão e como é que nós podemos tratar esta má oclusão. Para começar, antes de falar daquilo que é doença, daquilo que é transtorno, como má oclusão, nós vamos falar daquilo que é a oclusão ideal, daquilo que todo mundo gostaria de ter como boa oclusão. Este vai ser o nosso ponto de partida. Eu estou aqui ilustrando uma imagem de uma pessoa supostamente saudável, mas quando nós olhamos para essa imagem, nós vemos de alguma maneira os dentes parecendo desorganizados. Então, de forma mais simples, essa imagem descreve aquilo que é a má oclusão. Temos aquilo que é a oclusão normal. Uma pessoa normal, com os dentes todos bem erupcionados, quando nós dizemos que tem uma oclusão normal, mais uma vez eu tenho aqui o meu modelo, que ilustra os dentes de cima, e aqui tem os dentes de baixo. A correta relação entre estes dentes superiores e os dentes inferiores é chamada aqui de boa oclusão. E tenho aqui, compartilhando a minha tela, duas imagens que ilustram isso. Esta, nós podemos, de forma direta, dizer que é a boa oclusão. E quando o indivíduo tem a boa oclusão, ele tem a facilidade de mastigar corretamente, tem a facilidade de ter uma boa deglutição, que é engolir os alimentos, e também a fonação acontece da maneira, acontece de forma adequada. Isto é o que acontece na má oclusão. Saindo deste padrão, deste perfil que nós descrevemos como oclusão normal, nós temos aquilo que é má oclusão. Má oclusão seria o desvio ou a anormalidade daquela que é a oclusão normal. E nós temos aqui três imagens que talvez possa ser característica de pessoas. Essas características externas nos indicam que existe um problema de oclusão. O termo oclusão é fechamento. Quando falamos de má oclusão, estamos a falar de defeito de fechamento dos dentes superiores com os dentes inferiores. Existe um padrão de relacionamento entre os dentes superiores e inferiores. Quando este padrão é alterado, nós chamamos isso de má oclusão. E aqui na primeira imagem que eu compartilho na minha tela, a primeira imagem mostra um paciente e no seu perfil a mandíbula é mais adiantada do que o maxilar, que é o superior. Se fosse nessa imagem aqui, que nós mostramos os dentes superiores e os dentes inferiores, a má oclusão, neste caso, seria esta parte inferior estar mais adiantada em relação à parte superior. Este é o primeiro tipo de má oclusão que nós podemos descrever, podemos ver pessoas com esse perfil. O indivíduo aqui do meio mostra o perfil correto em que os dentes relacionam-se de forma correta entre os dentes de cima e os dentes de baixo. E temos o terceiro caso possível de contemplarmos,
que é um indivíduo aqui atrás, que mostra o diferente do indivíduo inicial, que tem a mandíbula mais para trás em comparação com o maxilar. E o perfil que esta pessoa tem é esta. De forma geral, essas duas imagens, a primeira e a última, descrevem aquilo que é a má oclusão como problema de saúde oral. Eu também tenho aqui algumas imagens que vão nos ajudar a ilustrar o que é má oclusão. Talvez sejam essas imagens mais comuns do que qualquer outras. Temos aqui a primeira imagem, um indivíduo que quando ele encerra os dentes ou oclui os dentes de frente não se contactam uns com os outros. Isso nós chamamos de má oclusão. Temos este indivíduo aqui, segundo a imagem, os dentes superiores, estes dentes superiores, deviam estar por fora dos dentes inferiores. Nesse indivíduo acontece uma inversão. Também nós chamamos isso de má oclusão. Temos aqui os dentes desalinhados, outro acima da linha de oclusão. Isto também é má oclusão. Existem também aqueles que são casos frequentes, como este aqui, pessoas que têm um espaço entre os dentes, um espaço exagerado. Nós também classificamos isso como má oclusão. De forma geral, má oclusão seria alguma anormalidade que acontece na nossa cavidade. E essa anormalidade faz com que os nossos dentes superiores não ocluam com os dentes inferiores na posição adequada. Isso é má oclusão. E a pergunta que pode surgir a seguir é quais são as causas prováveis dessa má oclusão? Por que é que nós temos má oclusão? Talvez essa seria a questão que se segue. Existem várias causas para a má oclusão. A primeira causa que nós podemos relacionar é discrepância que existe entre o tamanho do maxilar, a discrepância que existe entre o tamanho do maxilar e o tamanho dos dentes. Acontece que há indivíduos que têm osso muito espaçoso e têm poucos dentes para que preencha este osso. Por causa disso, esses indivíduos vão ter espaços grandes entre os dentes. Significa que o osso tem mais espaço em comparação com os dentes que o indivíduo tem. Esta pode ser uma causa de má oclusão. Outra causa importante que precisamos realçar aqui sobre má oclusão é o hábito de chupar o dedo. Indivíduos que têm o hábito de sucção digital, eles colocam o dedo, independentemente de qual for, pode ser o polegar, o indicador ou outro, eles colocam o dedo entre os dentes inferiores e os dentes superiores. E por este dedo estar aqui por muito tempo, a tendência que ele tem é de afastar os dentes superiores para a frente, deixando um espaço entre os dentes inferiores e superiores. É aqui que entra uma questão importante para os que são pais, os que têm filhos. Quando um filho tem o hábito de succionar o dedo acima dos 3, 4 anos de idade, é necessário que este hábito possa ser corrigido antes mesmo que comece a mostrar alterações a nível da cavidade oral. Temos também o hábito de Xuxa, biberão, crianças que consomem leite no biberão até os 4, 5 anos de idade. Isso, de alguma maneira, é prejudicial para a relação entre os nossos dentes, os dentes inferiores, com os dentes superiores. Então, nós precisamos tomar esse cuidado, precisamos corrigir isto nos nossos filhos enquanto for cedo e possível. Outra questão que aparece como causa da má oclusão é perda de dentes. O nosso organismo é maravilhoso. Os dentes estão organizados e relacionados uns com os outros. Este dente aqui que eu assinalo na imagem, este dente só não afasta para a frente porque existe um dente à frente. Este mesmo só não vai para trás porque existe um outro dente atrás. Esses dentes de cima só não crescem para baixo porque existem dentes antagonistas. Esses dentes ainda não saem para fora porque existe um lábio que protege esses dentes e também por dentro existe uma língua. Então, os dentes formam um equilíbrio entre eles. Quando nós perdemos um dente e não restituímos este dente por um mecanismo possível, o dente inferior cresce na direção ao dente perdido. Esta é também uma causa de má oclusão. Então, são essas as causas principais que podem causar a má oclusão.
e que nós devemos prestar uma atenção especial a elas para poder corrigir essas causas antes mesmo que cause alteração a nível da nossa saúde oral, a nível dos nossos dentes. Prosseguindo ainda, existe também aquilo que são as consequências. Se nós temos uma má oclusão, existem várias consequências. Realmente desgasta-se com o dente antagonista ou com qualquer outro dente. Outra coisa importante, pessoas que têm má oclusão, ao mastigar, ao exercer o movimento mastigatório, eles podem ter alguma limitação destes movimentos por causa da má oclusão. Há casos também que essa má oclusão pode levar a uma perda dentária. Se nós temos um dente que está mal posicionado fora dessa linha de oclusão, há vezes que o paciente decide por tirar este dente. E isto é perda de um dente por má oclusão. Temos também as dores de cabeça frequentes, pessoas que têm má oclusão, porque articulam mal os dentes, tendem a desenvolver dores de cabeça. E muito mais do que isso, existe um problema maior ainda. Para falarmos, para mastigarmos, para conversarmos, nós usamos uma articulação que se chama articulação temporomandibular. Esta articulação é a que se situa por baixo do nosso ouvido, dos dois lados. E ela faz com que a mandíbula consiga movimentar-se em direção à maxila. Se nós temos uma má oclusão severa, é possível que com o tempo tenhamos problemas na articulação temporomandibular e com isso tenhamos dor ao conversar, tenhamos dor ao mastigar e muito mais. Essas são algumas das consequências que a má oclusão pode causar quando não tratada. E dito isso, a questão que se segue é: existe algum tratamento para a má oclusão? A melhor notícia que nós temos é de que existem tratamentos sim. E esses tratamentos dependem de vários fatores. Depende da gravidade dessa má oclusão, depende ainda da idade deste paciente. É mais fácil corrigir uma má oclusão em um indivíduo mais jovem em comparação com um indivíduo adulto. Todos esses fatores fazem parte. E para tratar a má oclusão, podemos, por exemplo, um dente fora da linha, fazer a extração desse dente e o problema está resolvido. Então, a extração de dentes também pode ser uma possibilidade de tratamento da má oclusão. Temos ainda aquelas que são cirurgias. Há vezes que o osso é muito grande em comparação aos dentes, aí existem cirurgias que corrigem este problema. Então, as cirurgias podem fazer parte do tratamento daquilo que nós chamamos de má oclusão. E temos também o tratamento moderno, que muitos de nós conhecemos, que é a colocação de aparelhos. E nós chamamos isso de aparelhos ortodônticos. Vamos aqui prosseguir só para falar um pouco sobre os aparelhos ortodônticos. Nós temos aqui na imagem aquilo que chamamos de aparelhos ortodônticos. Os aparelhos ortodônticos são feitos de pequenos dispositivos metálicos que são fixados nos dentes com o objetivo de corrigi-los. Se o paciente tem os dentes muito levantados para fora, coloca-se um aparelho ortodôntico para puxar esses dentes até a posição normal ou a posição ideal, ainda que seja uma posição desejada. Em relação aos aparelhos, há várias questões que são colocadas frente aos aparelhos. E nós vamos permitir aqui que em alguns minutos possamos esclarecer algumas dessas questões que os nossos telespectadores talvez possam ter, que os nossos queridos ouvintes e amigos tenham em relação à má oclusão. E eu trouxe aqui 7 perguntas comuns em relação à má oclusão, que vamos procurar responder, e que talvez esta pergunta seja a pergunta de alguns dos telespectadores que nos veem aqui. A primeira pergunta em relação ao uso de aparelho para corrigir a má oclusão é a pergunta: quando é que nós podemos ou devemos usar um aparelho ortodôntico? A primeira questão: nós usamos um aparelho ortodôntico se tivermos algum problema por corrigir. Essa é a primeira questão. Infelizmente, nós assistimos pelos mídias, pela televisão e vários outros órgãos por aí, nas redes sociais, indivíduos que colocam os aparelhos ortodônticos unicamente por estética, porque acham que os aparelhos são bonitos, os aparelhos poderiam ficar bem neles, e eles acabam dirigindo-se a um médico estomatologista ou dentista, adquirem lá um aparelho ortodôntico e fazem uso desse aparelho. Não é indicado usar um aparelho ortodôntico em um indivíduo que não tenha nada para corrigir.
Então, essa é uma contraindicação. Só usamos aparelho ortodôntico se tivermos algum problema por corrigir. A questão que se segue é quem pode usar um aparelho ortodôntico. Existem várias discussões, mas a orientação geral que podemos deixar sobre quem é que pode usar o aparelho ortodôntico é que quanto mais cedo a pessoa corrigir o seu problema, ou as pessoas de menor idade têm a maior probabilidade de usar um aparelho e dar certo. Na adolescência, até os 20 anos, talvez seria a idade mais comum de alguém usar um aparelho ortodôntico. Por que razão? Os indivíduos em formação, os indivíduos em crescimento, eles respondem melhor a essa movimentação dentária. Porque o aparelho ortodôntico, o que faz é puxar um dente de sua posição incorreta para uma posição ideal. E esse puxamento de dente envolve o desgaste do osso, envolve uma remodelação do osso desse indivíduo. Então, um indivíduo de 40, de 50 anos, ele vai responder negativamente a esse aspecto. Um exemplo comum que nós podemos usar da medicina geral ou da ortopedia é que quando as crianças sofrem uma fratura, elas recuperam-se muito mais rapidamente do que um adulto. Eis a questão. E o dente, quando nós queremos puxar, é como se estivéssemos fazendo pequenas fraturas, pequenos movimentos. Então, as crianças, os jovens respondem melhor a um tratamento ortodôntico em comparação com as pessoas mais adultas. Outra questão é, tem alguma idade certa para se usar um aparelho ortodôntico? Eu diria que idade certa para se usar algum aparelho ortodôntico seria depois da erupção de todos os dentes. As crianças, de mais ou menos 1 até aos 4 anos, elas têm dentes de leite. E esses dentes de leite, com o tempo, vão substituindo aos poucos. E se esses dentes vão substituindo aos poucos, depois de erupcionar ou depois de nascerem na boca, todos os dentes permanentes, aí seria a melhor ocasião de colocar um aparelho ortodôntico para correção. Porque já nasceram todos os dentes, então nós podemos ajustá-los para que cheguem a uma posição confortável e uma posição também estética para o paciente ou para o indivíduo. A outra pergunta que também é feita com frequência é por quanto tempo é que um aparelho ortodôntico costuma ser usado? Os aparelhos ortodônticos, como mostramos nas imagens, aqueles brackets que são fixados a nível dos dentes, geralmente é um tratamento longo. Este tratamento dura mais ou menos entre 1 a 2, 3 anos, dependendo da gravidade do problema que o paciente apresenta. Se o paciente tem apenas 2 dentes que estão para fora e ele quer devolvê-los ao local, é muito mais rápido, é muito mais fácil fazer isso do que uma pessoa que tem espaço entre todos os dentes e quer inserar. Então, é necessário que tenhamos em conta de que colocar um aparelho é um tratamento longo, é um tratamento complexo, que leva, no mínimo, 2 anos para alcançar o objetivo desejado ou ideal. A outra questão que os nossos telespectadores trazem é qual é o custo da colocação de um aparelho ortodôntico. Falar sobre os custos é um pouco complicado, porque os custos podem variar de região para região, pode variar de clínica para clínica. Existem clínicas que são mais especializadas do que as outras, que cobram muito mais do que as outras. Mas, de forma geral, o preço de um aparelho ortodôntico circula por aí 50 mil meticais um aparelho ortodôntico. Mas, quando nós vamos falar de custo de um aparelho ortodôntico, precisamos olhar para outras questões que não é apenas a aquisição do aparelho ortodôntico. Porque, por exemplo, o paciente paga 40 mil meticais, coloca um aparelho, tem que ter em mente que a cada mês, a cada 2 meses, ele faz uma manutenção desse aparelho. E tem um custo para fazer essa manutenção. Então, acaba sendo um custo elevado, de alguma maneira, e que deve ser considerado também quando se vai eleger-se um profissional para fazer um tratamento ortodôntico. Outro aspecto importante em relação à colocação dos aparelhos é o profissional que vai fazer a colocação desse aparelho. É importante que nós encontremos profissionais capacitados, tenhamos a certeza de que esse profissional tem algum treinamento, tem alguma especialização na área de colocação dos aparelhos ortodônticos. Por que eu trago esta questão aqui para a conversa?
É em relação à pergunta que se segue. Existem algumas consequências de colocar um aparelho ortodôntico? Existem sim, com o tempo é possível existir. Onde há benefício, há sempre algum prejuízo que deve ser levado em consideração. Devemos fazer um balanço e decidir se nós colocamos ou não o aparelho ortodôntico. A primeira questão, a colocação de um aparelho ortodôntico, porque ele mexe com o osso e com os dentes, é possível que estes dentes, ao passar de muito tempo, tenham alguma mobilidade, se este aparelho não ter feito a sua devida função e não ter se obedecido um período que se chama de período de manutenção. O que estamos a dizer é o seguinte: o tratamento ortodôntico demora mais ou menos 2 anos. A pessoa consegue corrigir o seu problema durante 2 anos. É necessário que se use uma placa de mordida, uma placa protetora, para consolidar aquela nova posição que aquele aparelho adquiriu. Há muitos que colocam seus aparelhos, retiram os aparelhos e não passam por esse período de manutenção. 10 anos depois, os dentes começam a dançar, começam a ter mobilidade, porque eles não obedeceram a esses critérios importantes. Então, nós precisamos ter em mente, precisamos fazer essa avaliação. E se nós não corrigirmos nosso problema de má oclusão, colocando um aparelho ou usando qualquer outro método, existe alguma consequência? Existem. Quais podem ser essas consequências? A primeira é talvez alguma dificuldade na mastigação dos alimentos, alguma dificuldade na fonação dos alimentos, alguma dificuldade na deglutição, mas são dificuldades recorrentes que a pessoa pode acostumar-se. Mas existem, infelizmente, meninos que sofrem de bullying, meninos que têm medo de ir à escola porque os colegas se riem deles, porque eles têm os dentes muito tortos. Nesses casos, é sempre indicado colocar um aparelho ortodôntico para poder corrigir, porque isso vai levantar também a autoestima dessa criança. Mas sempre temos que fazer aqui aquela que é a avaliação entre o risco e os benefícios da colocação desse aparelho, para não recorrermos à questão de só colocar um aparelho ortodôntico sem a devida necessidade. E chegado a esse ponto, vamos fazer um pequeno resumo, vamos permitir que os nossos telespectadores também possam deixar aqui as suas questões, possam ir comentando, e nós vamos ajudando na medida do possível, enquanto estivermos aqui neste programa. Nós falamos aqui da má oclusão, que a má oclusão é um desvio daquela que seria a oclusão ideal. O que é oclusão ideal varia de pessoa para pessoa. Eu tenho que estar bem com a minha estética oral. A forma como os meus dentes estão deve me deixar confortável. Se isso não me deixa confortável, talvez seja necessário procurar um profissional para corrigir. Vamos dar aqui exemplo, temos algumas pessoas que têm um dente fora da posição, mas que elas acham um charme ter aquele dente naquela posição. Essas não precisam corrigir, porque ele tem a oclusão ideal para ele. Então, todo desvio no alinhamento, no desenvolvimento dos dentes, nós chamamos de má oclusão. Essa má oclusão tem várias causas, muitas delas são preveníveis. O uso prolongado da xuxa, o hábito de chupar os dedos, podem ser causas de má oclusão e precisamos corrigir isso de forma rápida e antecipada. E nós também temos algumas consequências, que dissemos aqui: dificuldade da fala, dificuldade da deglutição e mastigação quando temos algum problema que chamamos de má oclusão. Temos também aquilo que é o tratamento. O principal tratamento das má oclusões é a colocação dos aparelhos ortodônticos que nós conhecemos e vemos muitas pessoas usando, mas é necessário ter alguns cuidados especiais e importantes no momento de colocar um aparelho ortodôntico. Nunca colocar ele unicamente por estética, nunca colocar ele unicamente pelo preço, porque procuramos um profissional barato. Temos sempre que procurar um profissional capacitado, que possa colocar realmente pela necessidade. E existem outras formas de tratar, por exemplo, a extração de um dente, por exemplo, o desgaste de um dente que incomoda. Podem ser formas de corrigir a má oclusão se for simples. Eu espero que o programa de hoje tenha ajudado os nossos telespectadores, tenha esclarecido algumas dúvidas dos nossos telespectadores em relação à má oclusão e como pode ser tratado usando um aparelho ortodôntico. Então, chegados aqui, nós nos despedimos pedindo que continue comentando, continue deixando lá sua contribuição, dando um like na nossa página GMTV
dando um like no nosso programa, que é o programa Mais Saúde, o programa que te informa todos os dias para que continues em saúde e em forma para continuar as suas atividades do dia a dia. Muito obrigado a todos quantos nos acompanharam. Fazemos voto de continuação de um bom momento, onde quer que esteja.